Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha todos os dias no Evangelho do Dia, você que se alimenta todos os dias da Palavra de Deus, que você possa depois compartilhar com todas as pessoas que você conhece e assim evangelizar comigo. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, e a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus ele começa advertindo, dizendo assim: tomai cuidado com o fermento dos faz hipocrisia. Então, o fermento, na linguagem bíblica, ele é algo pequeno, mas que se espalha e transforma tudo o que toca. Então, o fermento dos fariseus representa a falsidade disfarçada de virtude, a aparência de santidade que esconde o pecado não confessado. Então, a hipocrisia, ela começa pequena, mas ela cresce dentro da alma e contamina o coração. Então, é viver de máscaras. Quanta gente vive de máscaras neste mundo, né? É fingir ser bom. Você deve conhecer pessoas que se fingem boas, mas no fundo são maldosas, enquanto o interior dessas pessoas está distante de Deus. Por isso Jesus ele nos alerta: o mal não combatido logo se multiplica. Então a mudança de vida começa quando deixamos de parecer e começamos a ser. A hipocrisia, ela é a mentira espiritual. É viver para agradar os homens e não a Deus. Então o hipócrita, ele fala de santidade, mas não vive. Aponta o pecado alheio, mas não olha o próprio. Então essa falsidade interior é o caminho da perdição, pois quem engana os outros, engana também a si mesmo. E Jesus ele fala com dureza, porque ele sabe que a hipocrisia leva à condenação eterna. É impossível entrar no céu com máscaras. Somente a verdade liberta. Por isso, o cristão ele deve ser assim muito transparente. O mesmo em público e no segredo. Não é só no segredo, em público também. Então a oração diária é o remédio contra a hipocrisia. Porque quem reza se vê como realidade e se vê como é diante de Deus. E Jesus continua: não há pecado escondido que não venha a ser revelado, e nada de oculto que não venha a ser conhecido. Então essa é uma regra de vida espiritual. Tudo que o homem esconde de Deus será um dia trazido à luz, seja nesta vida ou seja na eternidade. Então a hipocrisia, ela pode enganar os homens, mas jamais engana o Senhor. Ele vê o que está no coração. Por isso nós precisamos de um coração limpo e arrependido. Então o tempo da confissão, da oração, da penitência, é tempo de trazer à luz o que está oculto, para que a misericórdia de Deus purifique tudo que ainda nos prende ao pecado. E Jesus diz: o que vos digo às escondidas, proclamai-o sobre os telhados. Então no tempo de Jesus, as casas, elas tinham telhados planos, de onde se anunciavam as notícias ao povo. Então proclamar sobre os telhados significa testemunhar publicamente o evangelho sem medo, viver a fé sem vergonha. E hoje, isso se aplica a nós também. Anunciar Cristo na família, no trabalho, nas redes sociais, nas conversas do dia a dia.
Então o cristão ele não pode se esconder. Quem ama Jesus precisa fazê-lo conhecido. A fé silenciosa no coração deve se tornar palavra e testemunho no mundo. E por fim, Jesus nos ensina: não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Temei aqueles que depois de tirar a vida têm poder de lançá-la ao inferno. Então o Senhor nos recorda o valor infinito da alma. Então o corpo ele é mortal, a alma é eterna. O mundo pode ferir o corpo, mas só o pecado pode matar a alma. E é por isso que a vida espiritual é tão importante. Perder tudo nesta terra é suportável. Agora, perder a alma é perder o céu. Orar, confessar, lutar contra o pecado e buscar a salvação é a maior sabedoria que alguém pode ter. Então o evangelho de hoje, ele é um espelho da verdade. Jesus nos chama à autenticidade e à coragem, e também à fé firme. Ele nos alerta contra o fermento da hipocrisia, que destrói por dentro, e nos convida a viver na luz, com corações puros e sinceros. Que nossas palavras e atitudes, meu irmão, minha irmã, proclamem sobre os telhados que pertencemos a Cristo. Que temamos mais perder a alma do que perder o corpo. E que com o coração alegre e feliz, e com uma oração constante e vida reta, nós possamos caminhar rumo ao céu, onde nada mais ficará oculto, e onde o amor será a nossa eterna recompensa. E deixo a minha bênção para você nesta sexta-feira, que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.